E hoje o Pai quer falar conosco sobre sofismas. Então eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 10:4. Na atualizada, se for possível. Na versão atualizada fica mais fácil para a gente contemplar essa palavra. Por favor. Eu peço ao Espírito Santo que Ele venha trabalhar no profundo do nosso coração e mudar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, mudar a maneira como a gente vê as coisas, no nome de Jesus. 2 Coríntios 10:4, 10:3. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Embora andando na carne, o que significa isso? Embora ainda nós sejamos humanos, embora nós podemos ter sentimentos, emoções, embora nós sejamos ainda nesse corpo humano, que sente, as dores da alma, as dificuldades, as lutas, as pressões, as tentações, tantas outras coisas. Embora estejamos na carne, nós não lutamos, as nossas armas não são carnais. E é aqui que nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural que nós vivemos. Eu repito isso muitas vezes, porque a gente muitas vezes acaba ficando desapercebido. Às vezes a gente vai levando a vida de uma maneira tão aparentemente normal, mas não é normal. Tem coisa que é espiritual. Tem coisas que exige da gente ficar mais sintonizado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Então, ainda que embora andamos na carne, estamos nesse corpo, não militamos segundo a carne. Porque muitas vezes nós damos respostas humanas. Agimos de uma maneira humana. E muitas vezes ela é espiritual. Diga comigo, é espiritual. Então nós precisamos discernir isso. Às vezes tem situações de enfermidades, de dores, tantas outras coisas que a gente acha que é normal, mas não é normal. É espiritual. E se você não consegue discernir, você vai tentando levar na sua força. Só que na força, ninguém consegue viver. Amém? Então tem coisas que dependem de você se posicionar. Quando a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, o que significa isso? É que nós temos que orar mais. Às vezes você vê homens de Deus fluindo com tanta intensidade, a gente já quer saber qual é o segredo, qual é a fórmula. Não tem fórmula. Como eu já ouvi de vários homens de Deus, eu não oro uma hora, mas não fico uma hora sem orar. O que significa isso? É uma mente orante. Nós recebemos aqui, o presente de Deus da Edmeia, o Cezinha cita, homens e mulheres que vivem uma realidade, espiritual, que a gente fica impressionado muitas vezes. Como é que eles conseguem fazer tantas coisas? É porque estão sempre conectados com o Pai. E focado no propósito. Porque se a gente quer ter vitórias, mas a gente quer viver uma realidade lá fora e viver uma outra realidade aqui dentro, a gente não consegue. Amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. Ou seja, foi criado de novo.
Se a gente não atentar para essa realidade desta palavra, a gente não consegue viver o propósito. Como eu tenho dito para alguns novos convertidos, né, que querem entender, não dá para entender, você já morreu. Não é mais você quem vive agora, é Cristo que vive em você. Ah, mas eu quero. Não, você já morreu. Enquanto a pessoa não entende que já morreu em Cristo, ela quer continuar vivendo a vida antiga e não consegue viver, porque quem está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criação. Sabe quando você vai crescendo, né? E você calçava 37. Aí você cresce, vai crescer, daqui a pouco você está lá calçando 40. 37 cabe no seu pé? Não, por quê? Porque mudou. Então, quando você vem para Cristo, não dá para continuar vivendo a velha vida. Agora é uma nova vida. Então, isso é tão especial que a gente vai ver aqui algumas realidades que nos impedem de viver essa nova vida. Então, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A gente quer resolver questões espirituais com armas carnais. A gente não consegue resolver. Porque nós temos uma guerra espiritual. E sim, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são situações que são criadas, né, pedra sobre pedra, e vai criando um bloqueio na nossa mente, no nosso coração. Como eu falei hoje pela manhã, a gente tem uma vida comum, né? Nosso dia a dia, a gente vai vivendo, daqui a pouco a gente tem uma experiência com Jesus. Só que no decorrer dessa história, vai se criando muitas coisas. Vai criando-se muitos argumentos. Do tipo assim, quando você é ferido, quando você é rejeitado, quando você é magoado, acontece tantas coisas. A gente vai criando barreiras, fortalezas, que nos impedem de viver a plenitude que Deus tem para nós. E sem perceber, a gente vai criando ali uma redoma. E a gente fica paralisado. Muitas pessoas vêm para a igreja, muitas vezes, né, aqui no caso, como recebemos hoje aqui, novos membros. São pessoas que vieram de outros grupos. Ou pessoas que vêm de uma outra realidade espiritual. Mas quando chega na igreja, se você não entender que você é uma nova criação, você pode vir para cá com todos os seus costumes, com todos os paradigmas aqui na cabeça já pré-estabelecidos. Tem gente que pode entrar numa igreja e falar assim, olha, eu fui tão ferido lá fora, que agora eu tenho que ficar aqui me preservando. Só que se esquece que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha que forte. É por isso que Deus permite a gente viver essa palavra aqui, para a gente derrubar mesmo nas fortalezas. Conscientes ou inconscientemente, essas fortalezas são criadas. Através de mágoas, ressentimentos, né, feridas na alma. Então, caminhando aqui. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas? São argumentos falsos. Grave isso aqui que eu vou falar para você. Hoje de manhã eu não lembrei dessa palavra. Argumentos falsos, criados de propósito para nos conduzir ao erro. Nós temos que rever aqui a nossa mente, os nossos pensamentos, porque pode muitas vezes estar recheado de mentiras. O que significa? Sofismas. Argumentos falsos, criados de propósito para nos conduzir ao erro. Então, se a gente acredita numa mentira, a gente dá força ao mentiroso. Grava isso. Se você acredita numa mentira, você dá força ao mentiroso. Então a nossa mente muitas vezes está alicerçada em mentiras. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade? Amém? Então nós temos que pegar determinados assuntos e perguntar assim, aonde está a verdade nesse assunto?
O que a Bíblia diz acerca disso? Porque se a gente declarar a verdade vai nos libertar. Então, o que é um sofisma? São argumentos falsos criados de propósito. Vou dar um exemplo. Quando alguém fala para você, você não presta. Se você acreditar nessa mentira, você vai viver como alguém que não presta. Pode ser que você ouviu lá na sua infância, tudo que você faz é uma porcaria. Então você nunca vai querer fazer nada bem feito. Ou o contrário. Torna-se um perfeccionista. Alguém que fica sofrendo quando alguma coisa não acontece como ele gostaria que acontecesse. Fica escravo. Como estão me entendendo? Às vezes a gente não entende essa realidade, a gente começa a sofrer e não consegue descansar. Então, o sofisma, essa palavra de engano que nos conduz ao erro, nós temos que estar com nossos ouvidos atentos o tempo todo, porque senão a gente fica escravo. Por exemplo, pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai. Por quê? Sofreu tanto na sua infância com o seu pai terreno ou com a sua mãe que não consegue vislumbrar um Deus como Pai. Né? Então, eu vou repetir o que eu falei hoje de manhã, que a maioria não estava. Ou seja, as pessoas sempre atribuem a Deus como aquele que castiga. É verdade ou não é? Hã? O pai falava assim, a mãe, né? Se você fizer isso, Deus vai... Foi assim ou não foi? Quantos ouviram isso? Aí os pais passam a fazer isso, e a imagem que os filhos têm é de um Deus que castiga. Qualquer coisa ruim que acontece, é Deus pôr na mão. Com certeza tem um pecado ali, alguma coisa aconteceu, Deus está pondo a mão naquela pessoa. É assim, não é? Deus é Pai. Repita comigo, Deus é Pai. Diga assim, Deus é o meu Pai. Se você tem que assumir isso, porque senão a gente fica debaixo de culpa e de condenação o tempo todo. Não aceite, olha só, não aceite nem que um líder religioso coloque esse peso sobre você. Deus vai te castigar, Deus vai pôr a mão. Você não vem no domingo do batismo? Você pode crer, essa semana Deus... Para com isso. Olha que nível que a gente chega. E muitas pessoas sofrem por isso. Tem muitas pessoas que servem a Deus não por prazer, servem por medo. Olha que forte. Com medo de ser punido. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus quer tirar do nosso ombro, sabe o quê? Culpa, condenação e medo. Nós temos que sondar o nosso coração todos os dias. Conscientes ou inconscientemente, a gente pode colocar isso sobre as pessoas. A gente fala isso muitas vezes. Deus vai pegar aquela pessoa, Deus vai pôr a mão naquela pessoa, já está arrebentada. Você vai ver, vai estar na sarjeta. A gente fica pensando isso. Que tipo de Deus é esse? Nós temos um Pai. Temos um Pai. Então nós temos que ter a alegria de servir no reino, porque nós servimos um Pai de amor. Por que você faz o que você faz? Porque meu Pai me ama. Amém? Amém, queridos? Ou seja, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil viver. Fica mais fácil para dormir. Quem tem a consciência que tem um Deus como Pai não dorme? O Kaique tem 2 filhos, uma filha e um filho, não é isso?
Seus filhos ficam acordando à noite para saber se o pai está em casa? E deita e dorme. E de manhã fala, mamãe, estou com fome. Não é assim? Acabou. Eles não ficam acordando à madrugada. Será que meu pai está em casa? Será que minha mãe está em casa? Será que eles me abandonaram? Não. Em paz me deitarei e dormirei. Na minha versão está, e logo ronco. Descansa. O maior esforço que Deus quer que você faça, Carlinha querida, é que você descanse. Amém? Que você entre num descanso. Não é para dormir no culto, não. É só um descanso. Fala descanso, o pessoal fica... Não vai dar para dormir, não. Brincadeira. Deus quer que você entre num descanso. A vida cristã, ela é leve. Porque Jesus disse, vinde a mim, vós, e Deus quer dar para você um descanso. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não deixe ninguém colocar sobre você um jugo. É prazeroso servir a Deus. Então, caminhando aí, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o que eu tenho que fazer muitas vezes? Eu tenho que pegar os meus pensamentos que não estão batendo com as Escrituras e levá-los à obediência de Cristo. Amém? Porque a nossa carne muitas vezes não quer obedecer a Deus. Aí você leva a obediência de Cristo. Está claro isso? Os pensamentos muitas vezes querem levar você para um outro lado. Fala, não. Vem aqui, ó. Eu estou em Cristo. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Por Jesus falava assim, eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Então, quando você entra ali no secreto, você tem o seu tempo com Deus, você ora, você tem comunhão com Ele e, consequentemente, você sai dali com responsabilidade. E se torna leve. Você ouve a voz do Pai. Como é bom ouvir a voz de Deus. Porque se você, irmãos, pensa comigo. Só tem duas vozes nesse mundo. A voz de Deus e a voz do diabo. Qual voz nós estamos ouvindo? Pastor, como é que eu sei que é a voz do diabo? É aquela que mata, rouba e destrói. Se os pensamentos estão te destruindo, não é a voz de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Um pássaro pode sobrevoar a nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Então, se a sua mente está tomada com muitos pensamentos que não agrada a Deus, acredite, não são os pensamentos de Deus. Então, nós temos que sondar, o coração do Pai e ver o que está passando pelo nosso coração. Romanos capítulo 12. Deus quer afirmar a sua identidade. E tem coisa que ninguém pode fazer por você. É só você que pode fazer. Amém? Romanos 12, na versão NVI. Eu vou mudando aqui só para dar trabalho para os irmãos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo. Fazer o quê? Se esforçar. Se ofereçam em sacrifício vivo. Uma outra versão fala para nós nos esforçarmos. Santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amolde ao padrão desse mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? O quê? A boa, agradável e a renovação da mente, quem faz somos nós. Você é o que você come. Você é aquilo que você se alimenta. Se durante toda a semana, presta bem atenção nisso. Se durante toda a semana você se alimenta mal, espiritualmente falando, você vai estar espiritualmente mal. É por isso que encontra-se muitas pessoas desanimadas, desmotivadas, oprimidas, pessoas que não conseguem muitas vezes focar. Por quê? Porque estão se alimentando mal durante toda a semana. O que ela vai produzir é aquilo que ela se alimentou. Faz sentido? Faz sentido isso? Porque você só pode dar aquilo que você recebe. Olha que forte. Só tem dois tipos de vozes: a voz de Deus e a voz do inferno. Que voz que eu estou ouvindo esses dias? Caminhando. Sofismas são palavras de engano, construídas de propósito para nos conduzir ao erro. Então eu preciso discernir quais são os sofismas que estão querendo me paralisar. E sofisma tem muito a ver com a rejeição, que é outro assunto que a gente pode explorar cada vez mais sobre isso. A rejeição corrói as pessoas por dentro. A rejeição tem muito a ver com os sofismas. Muitas pessoas não conseguem fluir na intensidade que ela gostaria de fluir, porque estão debaixo de um sentimento de rejeição. Muitas pessoas foram rejeitadas, isso em todas as situações, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Elas não conseguem avançar por causa da rejeição. A rejeição corrói as pessoas por dentro. A rejeição paralisa as pessoas. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Jesus não te rejeitou. Por isso que você está aqui. Amém? É que a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas pensam de mim? A Bíblia diz, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos. Então, se você está excessivamente preocupado com o que as pessoas pensam ao seu respeito, você fica paralisado. Se você fica esperando a recompensa dos homens, você fica paralisado. Se você espera a recompensa do seu marido, se você espera a recompensa da sua esposa, se você espera a recompensa dos seus pais, tem pessoas que os pais já morreram, elas estão ainda paralisadas lá no passado, colocando a culpa nos pais. Tem pessoas que não conseguem avançar porque não se sentem amadas, porque ficam colocando a culpa nos outros. Quem tem o amor de Deus precisa depender do amor de alguém? Não. Olha que forte isso. Quando a gente ganha consciência desse amor do Pai celestial, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Amém? O amor de Deus supre todas as necessidades.
Deixa eu falar para você. Melhor que ser amado é amar. Porque é dando. Melhor do que ser amado. Não fique dependente do amor de ninguém. Dependa apenas do amor de Deus. Ele é suficiente para suprir. Amém? Está entendendo isso? Então, a rejeição, ela nos corrói por dentro. Rejeição é como colocar ácido no coração de uma pessoa. Precisamos eliminar os sofismas, os sentimentos que nos devoram por dentro, causa esgotamento físico, emocional e espiritual, e traz lembranças ruins. Tem pessoas que vivem esgotadas. Presta bem atenção nisso. Pode ser que a origem esteja na rejeição. Por mais que descansa, nunca parece estar descansado. Por mais que faça, nunca está satisfeito. Parece que sempre falta alguma coisa. Não tem contentamento. Pessoas que não estão contentes. Quem não está contente não consegue expressar a vida de Deus. É forte isso. É forte ou não é? Mas Deus quer nos libertar disso. Porque a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. João 10:10. O diabo veio para matar, diga comigo, matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O que significa ter vida com abundância? É vida para você e para outras pessoas. Essa vida abundante se transforma em poder de Deus, fluindo através das nossas vidas. Vocês conseguem entender isso? Quantos conseguem entender? Deixa eu ver. Deus quer liberar sobre a sua vida uma vida abundante. Tudo que mata, rouba e destrói não vem de Deus. Vem do inimigo. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Amém? Está claro isso? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que o Senhor venha derramar essa vida abundante sobre nós. Eu vinha pedindo a Deus para que Ele venha liberar sobre nós poder. Poder. Poder para quê, pastor? Poder para discernir os sofismas. Aqui na mente. Acredite. As pessoas estão debaixo de sofismas. Que impede esse fluir. Amém? Pessoal do louvor, por favor. Por gentileza. Abaixe sua fronte, por favor. Se você puder não conversar com ninguém agora. No nome de Jesus. Porque enquanto eu estou falando aqui, o diabo também está trabalhando, viu, irmão? Você pode ter certeza disso. O diabo vai trabalhando na mente. Tem pessoas que não conseguem ficar ouvindo a palavra que o diabo trabalha na mente delas. Mas ele vai cair por terra agora, no nome de Jesus. Que essa é a hora que o diabo treme. Essa é a hora que ele estremece. Essa é a hora que ele vai cair por terra, porque os sofismas vão ser derrubados aqui nessa noite, no nome de Jesus. Eu não vim aqui com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse no conhecimento humano, mas no poder de Deus. O poder de Deus vai fluir aqui entre nós de uma maneira sobrenatural, quebrando os sofismas. Pessoas estão presas nessa realidade espiritual e não conseguem fluir. É como se estivesse sufocada. A imagem que vem aqui no meu coração, pessoas estão sufocadas, presas na sua mente. São grilhões.
É por isso que Deus está nos levando às madrugadas para orar, para romper essas realidades espirituais. Que o Espírito Santo venha revelar ao seu coração qual é a mentira que está te prendendo. Qual é a mentira que está te aprisionando, que não permite que você tenha uma vida abundante. Não permite você amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é a voz que está falando ao nosso coração? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Pode ser que aconteceu alguma coisa lá no seu passado. Algum líder te feriu profundamente. Pessoas que você admirava, que você tinha autoestima, te feriu, causou danos para você. Alguém que você tinha como um herói, alguém que você admirava tanto, de repente frustrou você. Isso criou um sofisma. Esse sofisma te impede de você avançar. Esse sofisma te impede de você reconhecer Deus como Pai. Esse sofisma te impede de você adorar a Deus como Ele é. É uma guerra na nossa mente. E vai criando um perfil que Deus não criou. Aí falta alegria na celebração, falta alegria em buscar a Deus. E aí Satanás, ele vem com a sugestão: melhor seria se você morresse. E de fato é mesmo. É morrer para si mesmo e viver para Deus. É essa morte que nós precisamos experimentar. Quando eu declaro: não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus já te aceitou. Ele já te recebeu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você tem todo o motivo do mundo para viver celebrando. Não só porque você vai para o céu, mas é porque o céu já desceu na terra. O céu está esperando você acessar as bênçãos que você tem disponível para a sua vida. É você dar um sim para Deus, falar: Senhor, eu aceito essa vida abundante que o Senhor tem para mim. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para os prêmios da soberana vocação em Cristo Jesus.